A Era Glacial. A Terra entrou em uma nova era do gelo. As temperaturas globais continuam a cair, sem sinal de parar. Mas não percam as esperanças. Renfeng! Renfeng! O protagonista abre a porta e uma linda garota, pela qual ele sempre foi apaixonado, está chamando por ele. Fala, piazada! Vocês estão bom? Então, nem só de mangás e anime vive o homem. Então, hoje eu quero falar sobre um manhwa, porque eu sei que tem uns manhwa com uma história muito legal de se acompanhar. E esse é um deles. Uma vez eu vi um vídeo falando sobre um manhwa de uma era do gelo no YouTube. E eu perdi o canal e o vídeo, então eu não sabia o nome dessa obra. Então eu fiz o que qualquer ser humano normal faria numa situação dessas. Manhwa do cara que ficou preso no gelo. E surpreendentemente, eu achei a obra. E quando eu fui ler, eu vi que esse era um outro manhwa sobre o mesmo tema, mas com o protagonista tendo poderes diferentes. E vai ser esse mesmo aqui que eu vou ler, piazada, então bora comigo. Ei, rapaz, eu acho que eu não sei ler isso aqui. Perdão se a pronúncia estiver errada. Ei, Yona, o que você quer aqui? A garota então se joga abraçando e beijando o protagonista, que simplesmente não entende nada. Você me beijou assim, o que deu em você? Você é com quem eu sempre devo estar, o resto da minha vida. Foi preciso uma crise para que eu pudesse ver a verdade. Para quem realmente se importa comigo. E quem estará ao meu lado, não importa o que aconteça. E, bom, uma mulher bonita dando moral pro prota, ele simplesmente quebra e fica sem reação. Mas então, seguindo o pedido da garota cegamente, ele fecha seus olhos. E saindo da porta atrás dele, alguém ataca brutalmente o protagonista, tirando a sua vida. Você matou ele? Não se faça de inocente, você sabia que ele tinha que morrer. O mundo foi pro inferno há muito tempo. Uma boca a menos a alimentar não vai fazer diferença. Sozinha no chão, vendo pouco a pouco a sua vida se esvaziar. Olhando diretamente para a culpada de tudo. Ei, onde você tá tocando? Podemos fazer isso depois. Isso é tudo culpa daquela mulher de coração frio. Se houver uma próxima vida, eu não serei um cachorrinho apaixonado. De repente, ele vê um clarão de luz. E quando ele segue por esse caminho, imaginando ser o céu, ele acorda em sua cama, em um dia quente. Mas aquilo tudo era real demais para ser um sonho. E verificando no calendário, ele se encontra no dia 28 de junho. E o apocalipse glacial começará no dia 15 de julho. De alguma forma, ao invés de morrer, ele voltou no tempo. O que significa que ele ganhou uma nova chance. Uma chance de fazer tudo diferente. Mas, dessa vez, há algo diferente no protagonista. Sua mão exala uma aura vermelha. E ele tenta descobrir o que exatamente aquilo significa. Mas sem sucesso. Porém, quando ele espirra, a sua aura vermelha se torna verde. E além da aura ter mudado de cor, ela começa a crescer. E de repente, o protagonista começa a se sentir muito cansado. Isso é por causa da luz verde? Droga, mas que merda é essa? Ele então pega uma faca, achando que com a aura ele acabaria se tornando um ceifeiro de alma, igual em Bleach. Mas ele tá longe disso. E com sua fome falando mais alto do que sua curiosidade, ele vai procurar algo pra comer. Mas aparentemente ele é um pobre fudido, porque a única coisa que ele tem pra comer são alguns feijões velhos. Mas como o nosso protagonista não tá em posição de reclamar, ele pega os feijões e quando ele vai comer, o feijão se torna simplesmente uma raiz com broto de feijões. E com a descoberta de que sua aura verde consegue criar novos alimentos, o protagonista tá muito empolgado para aprender mais sobre os seus poderes. Mas por agora ele tem preocupações maiores para resolver. Então ele vai ao mercado estocar alimentos antes da era glacial. E enquanto ele sai ao mercado, totalmente desconectado do mundo real, com os pensamentos presos em o que exatamente são seus poderes, de repente, uma voz o traz de volta à realidade. Renfeng, que coincidência encontrar você por aqui. Está indo fazer compras também? A garota que traiu e causou a sua morte. Se segurando muito para que ele não a mate, aí mesmo, ele decide entrar no jogo dela. Ah, desculpe, você está muito bonita hoje, então eu fiquei um pouco perdido quando te vi. Com um sorriso, a garota tenta tirar proveito disso e chama o prota para o encontro. Desculpa, hoje eu não posso. Dessa vez, ele já sabe as reais intenções dela. E que, para ela, ele é apenas um caixa eletrônico ambulante. E já no mercado, ele começa a estocar o máximo de comida que ele consegue.
enquanto ele lê um tutorial na internet de como sobreviver a um apocalipse. E eu não julgo porque eu faria a mesma coisa. Mas quando o nosso prota olha pro seu saldo bancário, o coitado tá falido. E não se enganem porque isso aí tá convertido em ienes. E convertendo para o real, dá... sei lá, deve dar pra comprar um pacote de café. O que eu faço com isso? Mas convenientemente, ele recebe uma mensagem do banco com a notificação de que ele está apto a realizar um empréstimo no banco. E então ele decide fazer um empréstimo em vários bancos. Até porque ele não vai precisar pagar um banco depois de um apocalipse. E cortando para a interesseira, ela, com muita raiva por ter sido rejeitada por alguém que nem sequer tem um carro, diz que não será mais gentil com ele no próximo encontro. Mas antes mesmo que ela terminasse seu pensamento, o prota chega, dentro de uma Hilux, e a interesseira já cresce o olho. E já dando golpes no nosso prota, ela começa a chorar, dizendo que achou que ele estava a dispensando, por ter sido tão frio com ela mais cedo. E o prota a puxa para perto, e diz que ela é muito importante para ele, e ele jamais a dispensaria. E com um sorriso maléfico, ela o chama para jantar, pedindo para que eles venham a se conhecer melhor. Mas antes dela terminar sua frase, ele já tinha deixado ela falando sozinha. E quando a garota pergunta do porquê ele ter comprado tanta coisa assim, ele desconversa, dizendo que só comprou umas coisas que ele gosta, e que também comprou um presente para ela. Eles então se despedem e quando ela sai sorrindo, achando que fisgou mais um bobo, o protagonista está esperando ansiosamente pelo momento da sua vingança. Na verdade, eu tô começando a ficar ansioso pelo apocalipse. 15 de julho, o dia onde tudo começará. Nos próximos meses, a temperatura cairá gradualmente, atingindo mínimas de 70 graus abaixo de zero. E para isso, o prota inicia o seu projeto de sobrevivência. Além de comida, ele também compra geradores e combustíveis para mantê-los funcionando durante anos. E já sabendo que o sistema de aquecimento vai parar na Grande Nevasca, ele modifica sua própria casa, para que ele tenha o seu sistema independente. Ele também reforça suas portas e janelas. E com toda essa parte completa, ele finalmente vai ao seu objetivo principal, estudar os seus poderes. Mesmo conseguindo criar alguns grãos de soja, ele ainda não sabe qual é o gatilho para ativar os seus poderes. Mas durante testes com outras plantas, ele acaba desmaiando devido ao seu cansaço. Mas depois de todos os testes, ele descobriu que algumas plantas não reagem ao seu poder. Algumas crescem de uma semente para uma planta, e algumas simplesmente explodem e viram carvão. E por mais que ele ainda não entenda o padrão, ele descobriu a chave para ativar sua habilidade, que basicamente ele precisa se conectar com a natureza. Porém, ele ainda não está contente com seus resultados, e então ele decide testar a aura verde com algo que não seja uma planta, testando agora em carnes, porém sem sucesso algum. Mas é aí que ele tenta ativar sua aura vermelha. Concentrando-se com uma noção melhor de como ativar os poderes, agora ele consegue usar a sua aura vermelha. Mas quando ele toca na carne, ela só desintegra. E é nesse momento em que ele descobre que a luz verde é a multiplicação de matérias, enquanto a luz vermelha representa o oposto, a desintegração. E então, se ele combinar as suas auras, voilá! A carne ficou maior! Mas nas próximas tentativas, digamos que ele não teve os mesmos resultados. Na verdade, ele fracassou em todos. Mas hoje foi um dia muito produtivo. E se ele conseguir dominar os seus poderes, ele será o homem mais poderoso desse mundo. De repente, ele recebe um choque de realidade, pois ele ficou tão ocupado com os mantimentos e com seus poderes, que ele esqueceu de arranjar uma arma para sua própria proteção. Caminhando pela neve, e o prota tá simplesmente sem nenhuma noção de como ele vai conseguir uma arma. Você conhece o Lao Yang, do grupo Xing Ling? Ele é praticamente o meu irmão. Lizzie, todos ao redor chamam ele de irmão Lee. E ele é responsável pela contratação de projetos e parece conhecer todo mundo aqui. Bom, talvez ele tenha as conexões que eu preciso. Ei, irmão Lee, há quanto tempo? Nós nos conhecemos? Sou eu, Xin Yang. Nós nos encontramos há um tempo, irmão Lee. Não se lembra de mim? Ah, eu tenho estado atolado de trabalho ultimamente. Não me culpe pela minha má memória. Mas o que eu posso fazer por você? E então, o nosso prota chega bem perto do rapaz e faz o seu pedido. O quê? Por que você precisa disso? Bem... Olha, amigo, seu irmão mais velho aqui vai deixar bem claro. Nós não vamos fazer nada ilegal, ouviu? Armas são coisas sérias. Tenho conexões, mas não vou me envolver em algo tão perigoso.
E usando da sua lábia e malandragem, que o Prota ganhou depois de descobrir a maldade do mundo. Ele diz que é tudo para sua autodefesa, o que, em certo ponto, não é uma mentira. Mas então, o Prota inventa uma história extremamente caricata, que nenhum idiota acreditaria. Um dia, quando eu andava de bicicleta pro trabalho, encontrei um velho que não parava de cuspir. E ele cuspiu bem na minha cara. Então eu fui perguntar o porquê ele estava fazendo isso. E sabe o que ele fez? Ele cuspiu de novo. Então eu dei uma boa surra nele. Quando ele foi embora, ele disse que iria se vingar. E no dia seguinte, aquele cara estava esperando com capangas. E eles me espancaram e disseram que iam fazer isso de novo e de novo. Eu nunca me senti tão humilhado. E é por isso que eu quero uma arma para autodefesa. E claramente nenhum idiota acreditaria numa história maluca dessas. Cara, cuspir em alguém? Isso é nojento, mas que babaca. Não diga mais nada, amigo. Relaxa que eu cuido disso. Vamos ligar pro meu irmãozão. Vamos resolver isso de uma vez por todas, beleza? E beleza, esse personagem aqui já subiu lá em cima da minha tier list. Burro e gente boa, assim que eu gosto. Vamos agora mesmo, vamos de ônibus. Se eu tivesse com meu carro, eu mesmo te levaria lá. Não se preocupa com isso, eu tenho o meu próprio carro. E enquanto eles dirigem ao local, o loiro Noia já começa a tirar foto no carro pra postar no Insta. Mas ele pode, né, porque ele é gente boa. E chegando no local, o loiro diz que o carro do Prota é dele. Santo Deus, isso não é o novo Civic Tyre? Você comprou isso? Quanto custou? Ah, você sabe, não muito. Uns 700 mil, mais ou menos. Dizer que o carro é dele na frente do verdadeiro dono, isso é bem ousado. Eles então entram na casa do grande mafioso, e o loiro escola uma Glock. Mas ele não tá satisfeito com a simples pistola. Na verdade, chefe Liu, eu tava pensando em algo um pouco maior. Você sabe, aquele com uma mira. O chefe então fica extremamente irritado pela audácia do Prota, de pedir um rifle de precisão, como se ele fosse um vendedor qualquer. Mas o nosso loirinho gente boa dá uma ajudada, e inventa uma história. Veja, isso tudo começou há 5 anos. A esposa dele... Ah, que nojento! Muito nojento! Realmente irritante. 3 filhos e nenhum é dele. Isso realmente me irrita. E por mais que a história do loiro seja ainda mais maluca que a do Prota, o mafioso aceita ajudar o protagonista e pede alguns dias para que ele consiga o rifle. E o loiro é tão bom na lábia, mas tão bom, que o mafioso comprou tanto a história dele que ele deu de presente uma Glock ao protagonista. E com a extrema gentileza do mafioso, o protagonista avisa que o clima vai piorar. E diz para todos estocarem o máximo de suplementos que eles conseguirem. E então eles saem de lá. E surpreendentemente, tudo deu certo. E ainda melhor do que eles esperavam. E com tudo já em mãos, agora sim, ele pode focar em treinar suas habilidades. Porém, ele acaba escorregando e quebrando a sua perna. Ah! Irmão, por favor, me leva ao hospital. Sobre isso, na verdade eu não tenho uma carteira de motorista. Eu não posso dirigir sem uma licença. Apoiem-se em mim, vamos andando. E não abandonando o Prota, ele leva o mesmo, carregando-o até o hospital, no meio de uma nevasca. E chegando no hospital, ele realmente quebrou a perna, dias antes do apocalipse. E enquanto ele espera na fila do SUS para pegar seus medicamentos, o Prota vê uma linda enfermeira que é incrivelmente habilidosa e gentil com todos os pacientes. Bonita, mas ingênua, pois um velho tarado, ao lado do protagonista, chama a enfermeira, dizendo que ele está com dor nas costas, só para que ele consiga gravar embaixo da saia dela. E como se esse velho já não fosse criminoso o suficiente, ele ainda tenta agarrar a enfermeira, contra o consentimento dela. Mas o Prota então joga sua muleta no velho. Desculpa, é a primeira vez que eu uso uma muleta. Seu telefone não quebrou, não é? Não toque no meu telefone, seu idiota, me dá isso agora! O Prota então ameaça postar na internet o quão merda esse velho é, se ele vier a repetir os mesmos atos no futuro. E sem ter o que fazer, o velho apenas vai embora correndo. Espera, ele não disse que as costas doíam? Ele saiu correndo bem rápido. Existem mesmo pessoas tão ingênuas no mundo? Aquele pervertido acabou de filmar por baixo da sua saia. O quê? Você tá falando sério? Como eu não percebi? Aqui, pegue. Você decide se quer chamar a polícia ou apagar. Obrigado. Eu queria te perguntar antes. O seu tornozelo não estava machucado? O Prota então acaba caindo de novo. E então a enfermeira faz os primeiros socorros para ele. Ela então agradece o Prota por ter ajudado. E então diz que não vai mais deixar que coisas assim aconteçam.
e que na próxima vez ela vai dar um soco em quem fizer isso. Mas aparentemente ela não aprendeu nada, porque sem nem perceber, ela tá enfiando o pé do protagonista no peito dela. Então ela se despede e diz pra ele voltar daqui uma semana pra verificar o tornozelo. Uma semana? Acho que eu não vou conseguir ver ela de novo. E no dia seguinte, já começa a ocorrer nos noticiários que a nevasca só vai piorar em todas as regiões do mundo. Dubai, Egito, Amazonas. Todas as regiões do mundo estão sofrendo com a nevasca, mas o governo diz que logo logo isso vai passar. O que o protagonista já sabe que é uma grande mentira, mas ele tá tranquilo, pois ele tem tudo estocado. E mesmo com a perna quebrada, ele não precisa se preocupar com sobrevivência por enquanto. E vendo as mensagens do condomínio, todos lá estão falando sobre a nevasca. E no meio de tanta mensagem, uma pessoa misteriosa diz que não é uma nevasca comum, e sim uma era do gelo. E o fim dos tempos se iniciou.